noite a todos vocês, amigos e amigas da Casa Bezerra de Menezes, nosso lar. Hoje nós teremos conosco a Mariusa Carmo. Agradecemos de coração a Mariusa, que tem estado conosco aí esse tempo todo, realizando essas palestras virtuais. Muita luz na sua vida, Mariusa, que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine sempre. E vamos nesse momento, nós todos que acompanhamos essas reuniões virtuais, levarmos os nossos pensamentos, Procurar criar em torno de nós um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, para que possamos, ao assistirmos à palestra, também irmos produzindo pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos que nos engrandecem, que nos faz ser mais fortes, que nos faz ter mais fé, mais esperança, porque sabemos que nesses momentos a espiritualidade encontra em nós as possibilidades para que eles possam nos ajudar, para que eles possam derramar em nós remédios curadores, possam nos intuir com ideias novas, pensamentos bons, porque sabemos que nessa época em que estamos vivendo, aonde os problemas se avolumam, problemas de ordem material e emocional, nós precisamos desse apoio, dessa ajuda, e a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais não nos negam esse apoio, desde que nós criemos um ambiente propício para que eles possam trabalhar em nós. Vamos orar agora ao Pai, elevando os nossos pensamentos ao alto, buscando esse contato maior com os benfeitores espirituais. Vamos neste momento fazer aquela limpeza íntima, retirando das nossas mentes, do nosso coração, as amarguras, os medos, e solicitar ao alto a possibilidade da presença amiga desses benfeitores entre nós, aonde estivermos, nas nossas casas, no nosso trabalho, para que possamos também, através da nossa mente, irradiar pensamentos de luz, para que esses pensamentos possam ir ao encontro daqueles que necessitam de força nesse momento. Tantos irmãos e irmãs nossos, nas suas casas, nos hospitais, nas ruas, aqueles que ainda frequentam o corpo físico, mas também os nossos que já partiram e que hoje estão na vida real, a vida do Espírito, mas que também se preocupam com a terra. Tem aqui os seus interesses, seus familiares, seus amigos, muitos deixam filhos, outros deixam os pais. Então a eles também, que a nossa mente possa contribuir para o seu fortalecimento, para que abra-se caminhos, para que essas reuniões virtuais, estas palestras que trazem conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo, possam chegar até eles. Que Jesus esteja conosco nesta noite, nos abençoando, iluminando a cada um de nós, aonde estivermos, e que a luz do Pai permaneça em nós. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus
não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Boa noite a todos, meus irmãos. Mais uma vez, com imensa alegria, nos encontramos sob a luz do Espiritismo, rogando a presença dos irmãos espirituais, a orientação do mentor espiritual da Casa de Bezerra de Menezes, para que nós possamos conversar um pouquinho. Confesso que foi difícil escolher o tema dessa vez, mas as coisas vão nos chegando, né? E aí a gente começa a pensar sobre diversos assuntos atuais, diversas situações. Na minha vida profissional eu lido muito com crianças especiais, vamos dizer assim. Eu digo sempre que todas as crianças são especiais, mas eu lido com crianças com transtornos e deficiências. E nós lidamos também com as suas famílias. Ouvimos várias histórias, várias situações difíceis pelas quais elas passam, né? Aqueles momentos de negação, com a surpresa do filho idealizado, e quando ele chega, não é aquilo que nós esperamos. Primeiro é a grande expectativa que nós, seres humanos, temos, vamos dizer assim, a mania, né, de colocar em tudo. Se nós confiássemos mais na misericórdia de Deus, né, na vontade de Deus nas nossas vidas, talvez nós não sofrêssemos tantos embates, né, quando as coisas que precisam e devem acontecer, acontecem, como uma gestação e a chegada de um filho, diferente daquilo que nós imaginávamos que seria. Então, muitas mães, pais, chegam e dizem: olha, eu não sei o que eu fiz para merecer isso, né? Será que é um castigo de Deus? Na vida profissional, a gente tem por obrigação manter um certo distanciamento com relação às questões emocionais e religiosas, né? Porque nós vivemos no Estado laico e, como eu trabalho numa instituição pública, é laica. Mas não tem como nós apartarmos, separarmos, né, as nossas vivências pessoais, né, da nossa vivência profissional, pelo menos não totalmente. E onde a gente responde: olha, o Deus que eu conheço, né, ele não é um Deus de castigo, e sim um Deus de muita misericórdia. Né? Então vamos deixar Deus fora disso e vamos pensar naquilo que nós podemos fazer a partir daquilo que nós temos, né, que viver. E eu ouvi uma fala do Rossandro, eu gosto muito do Rossandro, enquanto espírita, enquanto palestrante espírita, enquanto palestrante motivacional, e ele tem uma linha educacional muito, muito importante. Eu gosto bastante da fala dele. E ele, falando sobre famílias e crianças com deficiências, ele fala assim que toda reencarnação é um resgate.
Quando a gente fala em reencarnação, em resgate, dá a impressão que é um castigo, né? Mas quando a gente vai observar, o resgate que a gente entende não é algo negativo, né? É o resgatar da sua essência, né, para algo melhor. É a reconstrução de si mesmo para algo melhor. Então, a gente percebe a reencarnação como uma oportunidade de aprendizado, de resgatarmos aquilo que ainda se faz necessário para que a gente atinja, né, um dia, quiçá, um mundo perfeito, né? Uma espiritualidade mais elevada. Então, não é um resgate em sentido negativo. E quando nós recebemos no nosso seio familiar uma criança com algum tipo de transtorno ou deficiência, ele é um aprendizado e um resgate não só para aquela criança, mas para todos à sua volta, né? E mais do que questionar, por que disso, por que ele, será que o que ele fez em outras vidas, será que o que eu fiz em outras vidas para que isso viesse agora, mais do que questionar essas coisas, eu acredito que a aceitação e dizer, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça a partir disso? Né? Qual aprendizado eu preciso ter e o que eu preciso fazer para auxiliar, né, esse filho, esse irmão em Cristo a alcançar aquilo que ele necessita e, consequentemente, eu mesma alcançando o que eu necessito. De melhoria enquanto ser humano, enquanto espírito. Eu acho que essa é a melhor e a maior questão, né? Então, nós temos vários tipos de síndromes, de transtornos, de deficiências, incapacitantes mentalmente, cognitivamente ou não, né? E é sabido, nós enquanto espíritas entendemos que dentro do seio familiar estão os nossos maiores desafios. Muitas vezes, desafetos, né? Existe uma passagem do livro de André Luiz, que é a reencarnação de Sigismundo, né? Que demonstra bem claramente a dificuldade, né, do espírito em reencarnar, né? Eu brinco sempre que eu falo, nossa senhora, quando chegar a minha vez de reencarnar de novo, eu falo, não vou não. Se a terra não tiver melhor, ou se for um lugarzinho melhor, não vou não, né? Como se a gente tivesse essa capacidade de dizer, né, de escolha dessa maneira, né? Porque a necessidade, ela é muito maior do que a nossa vontade. Mesmo porque quando estamos no mundo espiritual, nós temos verdadeira consciência, né, do que nós realmente precisamos. Mas ali mostra muito claramente com Sigismundo como é receber um espírito como filho no nosso seio familiar, né? Uma história de um casal que não é simplesmente assim, não, Sigismundo vai reencarnar em fulano e beltrano. Não, precisa do consentimento dessa família, e isso acontece com todas as reencarnações. Precisa do consentimento dessa família, né, desses pais. Foi difícil para o pai, né, de Sigismundo aceitar, porque eles eram desafetos de outras vidas, né? Houve toda uma preparação, né, da espiritualidade, mas enfim, Sigismundo também tinha muito medo de reencarnar e falhar novamente, para vocês verem como é a angústia, não só, né, a angústia, a dificuldade, né, não só da família em receber, quanto, eu falo família enquanto espíritos, quanto ao espírito reencarnante, né? Então, eu falo sempre que quando a mulher está gestante, nós devemos orar, né, e para esse espírito, não imaginando em como vai ser esse bebê, o que ele vai ser quando ele crescer, se ele vai ser louro, moreno, negro, japonês, ou o que quer que seja, né, como é que vai ser seu físico. A gente tem que começar a orar e conversar com esse espírito. Dá a ele a paz, a segurança, a serenidade, de que não importa de que forma ele venha, que ele vai ser muito amado, amparado, né, por essa família, que tudo faremos para que essa criança, para que esse espírito evolua,
né, tudo que estiver ao nosso alcance, rogar a sabedoria de Maria, né, aquela mãe silente, tranquila e sábia que educou Jesus, né, a sabedoria de José, né, pedir a Deus a serenidade, sabedoria, né, para poder encaminhar esse espírito que chega sob a nossa responsabilidade. Esse eu creio que é o primeiro passo, né, na gestação. Ao receber essa criança, nós somos seres humanos, somos falhos, né? Estamos aqui a caminho do aprendizado. Né? Receber uma criança com uma deficiência não é só por uma questão de se preocupar com o que os outros vão pensar, mas como eu ouvi de uma mãe, ela fala, eu não tenho paz nem para morrer, porque eu fico pensando quem vai cuidar do meu filho. Então é uma preocupação constante. Então o que é necessário é muita fé, muita oração e a busca de estímulo para essa criança, né? Estímulos de tratamento. E infelizmente nós vivemos num mundo onde a saúde não é tão valorizada no sentido da gente ter condições de buscar a saúde, os atendimentos que a maioria das vezes essas crianças necessitam. Infelizmente, né? Eu atendo crianças de baixa renda econômica, né? E a gente sabe das dificuldades da família procurar o atendimento de saúde, na maioria das vezes não consegue. Então, assim, da gente tentar fazer o máximo que nós possamos fazer para ajudar nessa caminhada. E principalmente no entendimento de que não importa a religião, importa a religiosidade, mas é extremamente necessário que a gente, independente da deficiência, independente do transtorno, esse é um espírito que veio sob a nossa responsabilidade, enquanto pais, enquanto professores, enquanto família. É um espírito que veio sob a nossa responsabilidade para que a gente possa ajudá-lo nessa caminhada evolutiva, né? E de que forma nós podemos fazer isso? Apresentando Deus, Jesus, a essa criança. A evangelização é extremamente necessária. Outra coisa que é realmente necessário é que a gente faça. Eu tenho que soltar um cãozinho que está aqui fazendo barulho, gente. Desculpe. Outra coisa que é realmente extremamente necessário é que a gente aprenda a separar o que é da deficiência da criança e o que é da criança. Porque independente do transtorno, independente da deficiência que essa criança tenha, ela necessita, como qualquer outra criança, de disciplina. Ela necessita de muito afeto, de muito amor, mas ela necessita de disciplina. Ela necessita de regras, de normas, como todos nós. Então, mais do que olharmos para uma criança com uma deficiência ou um transtorno, uma síndrome, e falar, ai, coitadinho, né? Será que ele tá... o que ele fez na outra vida para merecer isso? O que essa família fez, né? Ah, coitadinho, a gente tem que poupá-lo. Não é bem assim. Ele é uma criança que necessita, né, dos limites, como toda criança, e é um espírito que veio necessitando também de aprendizado. Nós não podemos nos esquecer disso, né? A deficiência traz limitações? Traz limitações. O que eu posso ajudar para que essas limitações sejam minimizadas, né? Vamos dizer assim, o que eu posso ajudar para que, quais os estímulos que eu posso dar para que ele possa ter uma vida mais autônoma. Mas principalmente para que ele tenha uma vida mais autônoma, é preciso que ele compreenda, né, que existem regras que precisam ser seguidas, que nós precisamos de ter disciplina em todos os momentos da nossa vida, que o desenvolvimento intelectual, cognitivo, moral é necessário ser burilado. Então nós não podemos nos esquecer disso, né?
Então, é importante, muito importante, é que a gente entenda alguns pontos. Primeiro, a reencarnação é um resgate não só daquela criança, né, mas de todos nós, independente se nós nascemos com deficiência ou transtornos ou não. A reencarnação em si ela é um resgate. Ela não pode ser vista como um resgate negativo. É um resgate positivo, é uma oportunidade de melhoria. E graças a Deus, né? Graças à misericórdia divina, a espiritualidade tem nos dito que a atual reencarnação sempre é a melhor que nós já vivemos. Porque a cada reencarnação a gente melhora um pouquinho que seja. A gente aprende um pouquinho que seja. Aprende com o outro, né? Aprende com a própria vida, com as dificuldades, com as alegrias, com as tristezas. Mas é deixar que o que cabe em nós é não criar expectativas para o amanhã, mas trabalhar para um amanhã melhor. E para isso nós precisamos trabalhar em nós mesmos, nessas crianças que estão sob a nossa tutela. Independente, né, de ser uma criança com transtorno, com deficiência ou não. Ela necessita da presença, da amorosidade de seus pais, seus avós, seus familiares, sejam biológicos ou não. Necessitam que essas pessoas lhe deem os limites, lhes ensinem o caminho. Né? Não com autoritarismo, mas com a autoridade de quem ama. Porque o não é um sinal de amor. É de dizer, eu não permito porque eu amo você e isso não vai ser bom para você. Isso é extremamente importante, meus irmãos. A família, não importa o formato que ela tenha, a família, ela precisa entender que essas crianças, que as nossas crianças, são espíritos eternos como nós mesmos e necessitam de infinitas bênçãos, de infinito amor e carinho, mas necessitam também do rigor do limite, da disciplina, para que eles possam progredir moralmente, porque intelectualmente a maioria das crianças que têm nascido são bastante evoluídas, independente de transtornos, né? E aqueles que, infelizmente, cognitivamente não conseguiram se desenvolver, é algo momentâneo, porque ao retornarem ao mundo espiritual ou em outra encarnação, isso tudo vai passar, né? Então, é compreender que receber uma criança com uma deficiência ou transtorno, ou mesmo seja um transtorno de humor, uma criança um pouco mais difícil, seja uma criança com TDAH, uma criança com deficiências, seja ela visual, física, né? Seja qual for a deficiência que tenha, independente de qualquer coisa, ela é uma bênção para nós. E como diz o Chico em uma das suas mensagens, nós estamos no lar que nós precisamos estar, na condição econômica que nós precisamos, com as pessoas que nós precisamos conviver. Agora nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter resiliência, né? Saber a empatia, de saber colocar no lugar do outro e entender que tudo isso passa, que tudo isso é temporário. Mas dentro dessa temporariedade que nós temos, nós precisamos fazer o nosso melhor. Sob a luz do Evangelho de Jesus, com a fé, tendo o exemplo de Jesus, né? Que não discriminou ninguém, que acolheu a todos. Então, meus irmãos, nós não podemos nos fechar no problema ou na deficiência, no problema que a família vive, por conta de deficiência ou não, né? Seja um problema de drogas, ou um problema que seja financeiro, nós não podemos nos fechar no problema. Nós precisamos encontrar caminhos, e esses caminhos eles vêm muito a partir da nossa fé, da nossa religiosidade, de ter a tranquilidade, de entender que Deus tem um propósito na vida de cada um,
que nada no mundo acontece por acaso, não existe causalidade, é tudo programado na nossa existência. É óbvio que nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos modificar muitas situações da nossa vida e, infelizmente, pela nossa rebeldia e falta de sabedoria, a gente acaba modificando para pior, né? Mas vamos rogando a Deus a sabedoria, né, a tranquilidade, para que a gente possa verdadeiramente atender aquilo que é não só vontade de Deus, mas é a nossa necessidade, é o nosso objetivo de vida. Vida espiritual, vida física, que é evoluir, né? Que é melhorar a cada dia. Então, nós que somos espíritos eternos, compreendamos isso, que toda essa condição de deficiência, de problema, né? Isso tudo vai passar, é temporário. É dessa existência. E que com certeza, na próxima existência, nós estaremos melhor do que agora estamos. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Entender o resgate, né? Os resgates que se apresentam na nossa vida, à nossa frente, como algo positivo, como bênção, como oportunidade de crescimento, de melhoria espiritual, amando os nossos filhos, essas pessoas que têm essas dificuldades, essas deficiências, né? As dificuldades que se apresentam na nossa frente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa família, enfrentando tudo isso com muita fé e muito amor, né? Com muita entrega, naquilo que a gente ora, mas muitas vezes a gente só é daqui para fora, né? Não é muito de coração, mas que nós precisamos aprender a lidar com isso de coração mesmo, de dizer ao Senhor que seja feita a tua vontade, né? E que a gente possa entender a vontade de Deus, aceitá-la e cumpri-la, né? Da melhor forma possível. Um filho com deficiência, com transtorno, um filho que nos traz muitas dificuldades, é mais uma oportunidade de fazer aquilo que o Cristo sempre nos ensinou, amar o nosso próximo. É essa amorosidade de Deus, que não nos castiga, mas nos dá a oportunidade de melhorar e aprender a cada dia. Gratidão a todos, imenso, imenso abraço. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Como tem passado? Prontos para essa última etapa dos nossos trabalhos? A energização, passe à distância, a fluidificação da água. Ainda há tempo de pegar a garrafinha, uma jarra, um copo de água, colocar ao lado para a fluidificação. Nunca se esqueçam, porque essa água ela é maravilhosa, cheia de fluidos, de energia, que revitalizam o nosso organismo, a nossa mente, para que possamos sentir a presença da espiritualidade maior durante toda a semana. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos respirar lentamente, acalmando o nosso coração, os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações e agradecendo a Jesus por estarmos em comunhão com Ele nesse momento. Mestre querido, nós te pedimos pela nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, pelos trabalhadores, pelos seguidores virtuais, por todos aqueles que frequentam fisicamente a nossa casa, para que a tua força e a tua luz esteja com todos nós. Mestre amado, olha para o nosso planeta
para a humanidade toda, para os locais de guerra, de conflito, para aqueles locais que estão sofrendo as intempéries da natureza, para as pessoas que estão tendo perdas, e renova a fé e a esperança em cada um. Te pedimos, Senhor, que a Tua luz esteja com todos os nossos irmãos que estão partindo, estão retornando à pátria espiritual. Para que tenham uma boa jornada, para que sejam recebidos pelos entes queridos e amados. Mas também te pedimos a fé e o consolo aos familiares que aqui permanecem em nosso planeta, para que também tenham fortaleza para ultrapassar a grande tristeza dessa temporária separação. Mestre, nós te rogamos por todas as criaturas de Deus, por todos nós, pelos animais, te pedimos pela natureza, te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, passando por atribulações, por provas. Rogamos a Ti pelos enfermos, especialmente aqueles que estão atravessando a enfermidade grave, sem cura, com grande sofrimento. Te pedimos pelos nossos irmãos que estão em desespero, em tristeza, em depressão, vítimas da melancolia, do desânimo, para que o Senhor ilumine cada coração sofrido, fortalecendo esses nossos irmãos para continuarem com as suas caminhadas, para que possam cumprir com tudo aquilo que se responsabilizaram antes de aqui chegarem. Mestre, nós te pedimos que entre em nosso lar, que visite a nossa família, nossos entes queridos, porque eles também necessitam da Tua luz, do Teu amor. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão se sentindo fracos, oprimidos. Que o Senhor ilumine as crianças e os jovens. Que o Senhor os proteja das ideias que andam circulando nas redes sociais, que muitas vezes não são salutares ao amadurecimento, ao crescimento de cada um. Senhor, nesse momento de passe à distância, nós te rogamos que o Senhor nos conceda a energia que necessitamos, os fluidos, a luz, para revitalizar todo o nosso organismo, a nossa mente, a nossa consciência, para que possamos espiritualmente permanecer equilibrados diante de todas as adversidades. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos prosseguir. Ilumina a nossa caminhada, carrega-nos em Seus braços quando estivermos muito feridos, magoados,
desamparados. Fortalece em nós a vontade de evoluir, de nos melhorarmos. Traz para cada um de nós, Senhor Jesus, o teu amor incondicional, para que possamos aprender a amar a todos indistintamente e a perdoar aos nossos inimigos. Fluidifica a água, Senhor, que a espiritualidade possa trazer todos os fluidos que necessitamos, para que ao fazermos uso dessa água fluidificada, possamos sentir revigorado em nós o ânimo e também a fé e a força. Mestre querido, sê conosco, Senhor, hoje e sempre, por toda a eternidade, que assim seja. Meus irmãos, nunca se esqueçam da importância da oração, especialmente nos momentos difíceis, mas também naqueles momentos de grande alegria, de graça, de orarmos em agradecimento a Jesus e a Deus, nosso Pai. Estejam na força desse Pai Criador sempre. Que assim seja.